Mato Grosso vai receber 2 bilhões em recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para a recuperação do Pantanal e o fortalecimento da economia. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Secretário, o governo já fez aí um planejamento de como serão aplicados esses 2 bilhões que poderão vir aí pelo FCO, né? Pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste? Esse recurso é orçamentário anual do FCO. Mato Grosso, dos estados do Centro-Oeste, é o que mais recebe recurso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Neste ano de 2020, nós já aplicamos 2 bilhões de reais e funciona assim. Metade é para o FCO empresarial e metade é para o FCO rural. Né? Esse 50% que vai para o FCO rural, ainda metade vai para o PRONAF, que é para a agricultura familiar. Então, são recursos que a princípio parecem vultuosos, mas não são. Mato Grosso precisaria de muito mais recursos do que isso, mas nós temos feito uma política, por determinação do governador Mauro Mendes, de diminuir os projetos de grande vulto para poder atender o maior número de empresários e de pessoas físicas que precisem desse recurso. Mas não é o que vem acontecendo, não é, secretário? É o que vem acontecendo desde 2019. Porque as reclamações dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, as reclamações são mas muito grandes pela falta de apoio e de assistência que eles têm do poder público. A reclamação é geral. A Secretaria de Agricultura Familiar tem feito um grande trabalho, implantou uma série de projetos. O secretário Silvano seria a pessoa mais apropriada para falar isso, mas está sendo reorganizada toda a bacia leiteira. Eu perguntei porque o senhor falou do PRONAF, né? Isso, seria e o PRONAF chega para o familiar. pequeno agricultor da agricultura familiar. Só ele pode acessar esse recurso, ele vai diretamente ao Banco do Brasil e agora, por um trabalho nosso também... Para a agricultura familiar vai ficar quanto? Qual seria o valor desse recurso? Nós estamos falando em números redondos de 2 bilhões. Deve ser em torno de 1 bilhão, 700 e alguma coisa. O orçamento está sendo aprovado agora, nesse final de ano, pela Superintendência do Centro-Oeste. Tem um conselho, que é o CONDEL, que participa os governadores do Centro-Oeste e mais os representantes do Ministério e aprovam o orçamento para o ano seguinte. Obviamente, vamos dizer aí em torno de 2 bilhões, para fazer uma conta redonda. Metade, 1 bilhão, é para o FCO rural. E aí 500 milhões é para o PRONAF. Pois é, o senhor falou desse fundo, do dinheiro que tem recursos para a agricultura familiar, que foram divulgados naquele pacotão do governo Mauro Mendes, mas isso não demorou muito. Eu falo isso por todo o ano que a gente teve. Né? Você puxar um histórico, tanto na região do Pantanal, como outras regiões, a seca castigou muitos pequenos também. Quem mexe com agricultura, quem mexe com pecuária, quem é pequeno, sofreu muito com a seca. E a gente sabe que tem um outro grande entrave aí, que também depende do governo federal, que é a titulação da terra, né, secretário? Nós estamos misturando aqui vários assuntos. Eu vou tentar responder a todos. Em relação ao Pantanal, o produtor do Pantanal, ele pode acessar o recurso do FCO como qualquer outro produtor rural de todo o estado de Mato Grosso, de todo o Centro-Oeste. Ponto. O que nós fizemos agora? Haja visto o que aconteceu esse ano, que foi uma catástrofe. Né? Isso não acontecia há 40, 50 anos. Mas tinha recurso para se preparar para isso? Não, os recursos estão disponibilizados dentro do Banco do Brasil e das cooperativas de crédito. O que nós fizemos para dar um incremento foi... Como a gente está finalizando o ano de 2020, nós pegamos 160 milhões do FCO empresarial, que é para atender as empresas, e passamos para o FCO rural, privilegiando só o homem pantaneiro, para que eles pudessem ter mais esses 160 milhões para acessar. E estamos orientando a esses produtores que entrem no Banco do Brasil com projetos abaixo de R$1 milhão. Por quê? Porque até R$1 milhão é decidido dentro da própria agência do Banco do Brasil. Acima disso, tem que vir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passar pelo Conselho de Desenvolvimento. Então, tem mais uma demora de tempo para que ele pudesse acessar com rapidez. E para o ano de 2021, nós já colocamos nos conselhos técnicos da SUDECO, já foi aprovado e agora vai para a votação do CONDEL, 180 milhões só para o Pantanal Mato-Grossense. Isso para os pecuaristas, para recuperar pastagem, para tudo. Para poder comprar matrizes. Tudo. Agora tem a outra pergunta aí. Né? Já que a entrevista está assim bem ampla. Né? E, secretário, e o dinheiro para recuperar
o estrago das queimadas lá no Pantanal. Olha, Cadê esse dinheiro? Olha, o que aconteceu no Pantanal foi uma Aí catástrofe. é meio ambiente. Não, é um conjunto de ações do governo federal, do governo do estado, das próprias prefeituras envolvidas. Houve um grande engajamento do governo do estado, várias medidas foram tomadas, tinha uma coordenadoria, né? E agora, ninguém podia prever que o Brasil, não é nem Mato Grosso, passasse por essa estiagem que ainda estamos passando. Ontem mesmo eu vi uma matéria numa rede de televisão falando que os reservatórios de água do Brasil inteiro estão nos piores níveis, inclusive em Mato Nós Grosso. estamos no dia 15 de dezembro, chovendo muito pouco. Exatamente. E aí, por uma série de questões de manejo no Pantanal que tem que ser revistas, a SEMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, está analisando isso junto com a Embrapa Pantanal, para que a gente possa fazer uma revisão no sistema de manejo e faça um manejo como foi feito no Pantanal historicamente. Vamos ouvir o pantaneiro, como funciona o Pantanal. Ele é um sistema diferenciado. Agora, vem uma legislação de cima para baixo, coloca o Brasil como um ecossistema só, e aí realmente teve a história do boi pirata, todas aquelas histórias que nós ouvimos. Bombeiro, né? Do boi bombeiro, perdão, boi pirata é outro assunto. Do boi bombeiro, né? E aí realmente aconteceu Agora, esse desastre que aconteceu. O senhor no tocou na Pantanal. legislação e se fala que é preciso ter a legislação clara do Pantanal e unificada com o Pantanal sul-mato-grossense. Isso é possível? E tudo isso que o senhor falou, por exemplo, fazer essa prevenção junto à SEMA, é possível para o ano de 2021, secretário? É possível, a SEMA já está finalizando os estudos junto com a Embrapa Pantanal. Nós formamos um grupo de trabalho aqui que fez um trabalho fantástico, buscou desde a década de 70 a história da economia pantaneira, certo? E demonstrou que muitas coisas que já estão sendo feitas no Mato Grosso do Sul, nós podemos implementar aqui. Por exemplo, o uso de outras gramíneas, porque hoje as fazendas no Pantanal, o gado só come aquele capim nativo, né? E isso não dá uma sustentação por hectares muito pequena. Por que não utilizar outros tipos de gramínea? Isso vai impactar no ecossistema do Pantanal? A Embrapa Pantanal está fazendo esse estudo junto com a SEMA, certo? Mato Grosso do Sul já tem uma forma de manejo, de limpeza do Pantanal diferenciada do Mato Grosso do Sul. Estamos analisando também. Então, isso tudo é possível de ser feito, deve ser feito. Eu estive no Pantanal 2 vezes durante os incêndios e ouvi o pantaneiro. Onde eles relatam, falam, olha, aprendi com meu pai, com meu avô, funcionava assim e nunca deu problema. Certo? Então, a gente precisa ter essa experiência do dia a dia, certo? Não ouvir só os professores catedráticos, ouvir também o homem pantaneiro e tomar as ações necessárias para que a gente tenha uma economia forte, pujante no Pantanal e tenha um ecossistema preservado, que é a preocupação número 1. Secretário, para a gente encerrar aqui, a gente já falou de meio ambiente, falamos de agricultura familiar. Agora uma pergunta aí sobre economia, para a gente entender melhor. Por que essa polêmica entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes sobre o Distrito Industrial? Qual que é o problema? Olha, não existe polêmica nenhuma. O que existe é que o Distrito Industrial, ontem eu assinei um convênio com a Associação dos Empresários do Distrito, até agradecer o deputado Wilson Santos, que disponibilizou uma emenda de R$100 mil, para que a gente faça um levantamento no distrito. Existem muitas áreas lá que estão de acordo com os registros da Secretaria de Desenvolvimento. Tem dono, mas estão abandonadas. E muitos empresários querem vir investir no distrito. Então não existe polêmica nenhuma. Precisa de ação, isso que nós vamos fazer agora, fazer um levantamento de cartório. Não, porque eu vi uma declaração do governador Mauro Mendes falando assim, olha, se o prefeito Emanuel Pinheiro tiver o dinheiro para investir, ele me provar que tem, o Distrito Industrial fica com a Prefeitura de Cuiabá. Isso ele disse. Sim. Então tem uma polêmicazinha. O Estado está fazendo o levantamento junto com a associação, que é quem está lá vivendo as dificuldades do distrito, para a gente ter um norte. Agora, se a Prefeitura quiser bancar os projetos que vão sair desse levantamento, não tem problema nenhum. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, secretário.